prece e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 30 e 31 do livro Renascer da Esperança. Mas como sempre, eu conto com o seu apoio para deixar seu like, comentar, se possível compartilhar. E se você gosta do canal, gosta do meu trabalho, então se inscreva. Isso não custa nada para vocês e para mim é muito importante, me ajuda muito. Você também pode me apoiar, caso queira, se tornando um membro do canal ou clicando no botãozinho Valeu, certo? Então agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos passados, Lucrécia desencarna e deixa todos seus amigos muito tristes. Emily resolve ficar com Jairo e ajudar no que for preciso. Emily resolve se disfarçar e acaba cortando seu cabelo, pintando de preto e se vestindo como um homem. E assim, ela e Jairo vão a Barcelona em busca de Miguel para ajudar Jairo com um pescado. E lá ficam sabendo da queima dos livros em praça pública. Agora que você recordou dos capítulos anteriores, vamos para o capítulo 30. O dia amanheceu frio e nublado, como a prenunciar o ato infeliz que se haveria de testemunhar. Eram 9 horas da manhã e o local já estava lotado. Havia os que ali se encontravam para apoiar a igreja. Entretanto, também acorriam em grande número curiosos e defensores da doutrina anematizada. Aos adeptos e simpatizantes somavam-se os homens que, compreendendo o valor da liberdade de pensamento que se alastrava por toda a Europa, não aceitavam o retrocesso que aquela agressão representava. Jornalistas, escritores, filósofos, cientistas e outros intelectuais se uniam, revoltados por presenciar o fato ignóbil, contrário a todos os modernos movimentos de independência e progresso humanos. Em meio ao povo que se aglomerava, estava também Emily, Jairo e Miguel, junto com outros amigos. Embora Jairo a tivesse alertado para o perigo de ser reconhecida, Emily se sentia indignada demais com o que estava para acontecer e desejava aliar-se àqueles que tinham a coragem de manifestar sua repulsa pelo gesto arbitrário e de profunda intolerância. Os livros foram atirados no centro da praça. Dezenas de exemplares de O Livro dos Espíritos, vários de O Livro dos Médiuns, além de inúmeras brochuras contendo mensagens e textos de diversos médiuns. Em minutos, uma pequena montanha de livros, cerca de 300 volumes, se formou e foi contornada pela multidão, que era contida por representantes da lei. Enquanto os livros eram jogados, diferentes manifestações se faziam ouvir. Alguns gritavam, apoiando o clero, outros externavam seu repúdio àquele ato. Miguel observava tudo circunspecto. Em pensamento, orava a Deus, pedindo proteção para a doutrina que nascia. Não permitia que nenhum sentimento de rancor ou mágoa se instalasse em seu coração, e procurava lembrar-se de quantos, entre os primeiros cristãos, tinham sido queimados em luta heróica pela disseminação da boa nova de Jesus. Pensava que mais recentemente outros crentes sinceros se haviam imolado durante os obscuros tempos de Inquisição, lutando pelos princípios do cristianismo, sem se intimidar diante daqueles que lhe violavam a pureza. Assim, refletindo, redobrava a confiança em Deus, consciente de que o espírito da verdade, que prescindia a chegada dos conhecimentos espíritas à Terra, haveria de cuidar para que sua difusão fosse amparada e preservada. De súbito, abriu-se um corredor em meio ao povo e Dom Antônio aproximou-se do monte de livros. Em frente a eles, proferiu breve discurso, expondo a razão daquele ato de fé e resultando o perigo que tais publicações representavam. Inflamou-se em seu discurso, mas antes mesmo de terminá-lo, uma vaia tímida se fez ouvir. Sem titubear, o bispo recebeu de um dos seus auxiliares
a grande tocha acesa e colocou-a em cima dos livros, que imediatamente se incendiaram. À proporção que as chamas se intensificavam, igualmente crescia a vaia, e tanto ela como as labaredas se espalhavam por todos os lados. Os mais acanhados encheram-se de coragem, e quando o fogo era mais intenso, ruidosa vaia ecoava na praça, abafando por completo os aplausos. Surpreso e receoso frente ao protesto da multidão, o bispo de Barcelona partiu em retirada. Emily, embora comovida, buscava conter as lágrimas e refletia sobre os efeitos da intolerância. De súbito, espantou-se ao reconhecer um rosto na multidão. Era Fernando, que estava entre os acompanhantes do bispo. Emily, então, focalizou nele sua atenção e percebeu que parecia atordoado, o olhar vagando entre a fogueira, a reação do povo e a atitude do bispo. Mesmo depois que este desapareceu, o jovem se manteve diante dos livros em chamas, como que hipnotizado. De quando em quando, olhava as pessoas à sua volta e novamente se fixava na fogueira ardente. Despertou daquele torpor no instante em que um dos auxiliares da paróquia, temeroso da reação popular, puxou-o pela batina, insistindo para que saísse dali. Ele finalmente aqueceu, afastando-se da praça sob a vaia geral. Emily não pôde deixar de acompanhar cada movimento de Fernando. Logo que a maior parte das autoridades desapareceu, verificaram-se tentativas de apagar o fogo, o que foi impedido pelos policiais presentes. Só ao vê-lo quase extinto e praticamente todos os livros queimados é que eles deixaram a praça. A multidão, ainda tomada por forte emoção, pôde enfim se aproximar, quando nada mais havia a ser feito. Os livros estavam destruídos e apenas algumas páginas eram identificadas. As cinzas voavam ao sabor do vento, levando para toda parte os sinais daquele ato de fé. Após o fogo ter cessado por completo, a praça permanecia lotada e muitos ali ficaram sem saber o que fazer, inconformados com o que ocorrera. Aos poucos, porém, o local foi se esvaziando. Emily, Miguel, Jairo e os outros amigos foram os últimos a abandoná-lo. Emily estava entristecida. Chegou à casa de Miguel. Não fique triste, Emily. É revoltante. Nada poderá impedir o avanço da verdade. Deus não permitiria. Mas queimar os livros, ameaçando aqueles que se interessam pelo princípio espírita, já é demais. Isso não é nada comparado ao que se sofreu para disseminar o cristianismo. Tenho certeza de que não impedirá o espiritismo de crescer na Espanha. Emily meditou por algum tempo. Depois disse: gostaria de algo fazer para ajudar. Miguel observou-a e não respondeu. Ela, por sua vez, insistiu. Acha que eu poderia colaborar de alguma forma, Miguel? Miguel olhou-a com amabilidade e disse: você certamente pode contribuir com o espiritismo. Acima de tudo, porque tem na divulgação de seus princípios um grande compromisso. Todavia, desde já lhe advirto: não espere que seja fácil. O que presenciamos hoje foi somente uma amostra do que muitos gostariam de fazer com aqueles que buscam a renovação em suas atitudes. Ainda que os frutos do trabalho sejam compensadores, a semeadura é árdua. Emily, em tom grave e muito séria, afirmou: estou convencida de que tenho compromissos assumidos antes de reencarnar. A vida se encarregou não só de mostrar-me um novo caminho, como de reacender a esperança dentro de mim. Não posso ignorar que minha existência se renova graças ao que venho aprendendo. Se não pudesse entender a razão dos meus sofrimentos, jamais me deixaria influenciar pelos ensinos amorosos de Jesus, revoltada como estava contra tudo e mesmo contra Deus. E até com certa razão. Como aceitar o que não se compreende? E agora que compreendo, estou disposta a levar a outras pessoas em sofrimento a ajuda para também compreenderem.
para poderem estender as mãos e, pela fé raciocinada, sentir as bênçãos do Criador. Fique tranquila, a ocasião chegará. Acha que o que aconteceu hoje não irá intimidar as pessoas, Miguel? Talvez um pouco, no início, mas sei que o sofrimento continuará a movê-las na direção do verdadeiro auxílio. Permaneceram por longo tempo conversando sobre as possíveis consequências do ato de fé. Ao entardecer, Emily acompanhou os amigos nas atividades essenciais que Miguel desenvolvia junto à população carente da cidade, levando alimento e remédio aos necessitados. Ela caminhou por bairros em que jamais estivera, nos mais de 15 anos que vivera em Barcelona. Sorriu e chorou com as pessoas que visitou, impressionada com tanto sofrimento e tantas privações. Viu crianças fracas e doentes. No entanto, quem mais a comoveu dentre todos foi uma das senhoras visitadas, que, em meio aos inúmeros problemas que enfrentava, comentou: "Está tudo certo, Miguel. Deus o abençoe por tanta ajuda que nos tem dado. Sei que não devo reclamar de nada, diante de quanto o Pai me tem concedido." Baixando a cabeça, a mulher enxugou as lágrimas que desciam e acrescentou: "Só lamento uma coisa. Gostaria de poder ler para aprender mais com os livros. Fiquei sabendo do que aconteceu hoje e achei uma estupidez. Tanto conforto desperdiçado. Tantos querendo ler, e os que podem queimam os livros." Tenhamos fé na providência que tudo transforma para nosso bem. Tenho presenciado isso a cada dia, apesar de toda a intolerância e da perseguição que venho sofrendo. Deus não me desampara. Miguel, que notou a curiosidade de Emily, disse: "Nossa irmã Hermínia foi vítima da intolerância e vem lutando bravamente para manter-se fiel aos princípios que abraçou." Emily externou sua curiosidade. "O que aconteceu?" Mais tarde lhe contou o ocorrido, finalizou Miguel. Assim que se despediram de Hermínia e seus filhos, Emily indagou: "Como às vezes pessoas mais simples conseguem enxergar com tamanha lucidez, Miguel?" "O sentimento verdadeiro quase sempre supera as limitações intelectuais." Emily retornava compenetrada e envolvida na conversa que entretinha com Miguel, Jairo e os amigos que com ele seguiam todas as noites a levar alimento, medicamentos e conforto àqueles que necessitavam. A tarefa era difícil. Era preciso espalhar o benefício sem ferir as pessoas, embora a dor e a tristeza os visitassem. Muitos eram orgulhosos e resistiam a receber ajuda. Normalmente eram os estrangeiros ou expatriados, como Jairo e Lucrécia, aqueles que primeiro aceitavam o apoio. Os demais, desconfiados e altivos, sempre suspeitavam que houvesse outros interesses por trás da doação e muitos rejeitavam o socorro. Miguel, que compreendia e amava o seu povo, era paciente e tolerante, aguardando o momento certo para estender o auxílio. Emily, surpresa com essa determinação no serviço ao próximo, ainda não conseguia compreender os extremos cuidados de Miguel. Enquanto caminhavam, ele procurava explicar-lhe o imperativo do amor para se poder auxiliar com eficácia. Iam entretidos na conversa quando intensa movimentação chamou a atenção de todos. Estavam diante de largos portões abertos, por onde entrava grande número de pessoas. Jairo perguntou a Miguel: "O que acontece aqui? Por que tanta gente?" "É a festa que os Bourbons de Valença realizam todos os anos, juntamente com a igreja. Já é uma tradição." Emily estacou em frente aos portões, sendo quase arrastada pelos que entravam. Havia muitos guardas à entrada da mansão. Ela começou a caminhar para a casa, como se estivesse em transe. Quando Miguel percebeu o que acontecia, correu até a jovem, agarrou-lhe o braço e puxou-a para fora, vencendo sua resistência. Assim que Miguel conseguiu tirá-la do meio da multidão, o grupo se apressou em afastar-se da casa, ao passo que Emily dizia, quase descontrolada:
Minha filha, quero ver minha filha. Ela está tão perto. Quero vê-la. Preciso vê-la, não entendem? Acalme-se, Emily. Tente controlar suas emoções para que elas não controlem você. Vamos, acalme-se. Emily parecia não escutar e insistia. Eu quero vê-la. Há quanto tempo, meu Deus, tenho tanta saudade. Miguel segurou-a pelos ombros e, olhando-a com firmeza, disse: Pois bem, e o que vai fazer? Enfrentar seu marido, a família, os guardas? Você viu os guardas. E então? O que irá obter? Certamente não será sua filha. Eles a colocarão de volta no hospício, Emily. Você precisa resolver sua situação, antes que possa reencontrar sua filha. Por fim, como se despertasse, Emily admitiu. Tem razão. Sei que tem razão, Miguel. É que senti uma força quase incontrolável me puxando para dentro. É claro, Emily. Muitos desejam que você fracasse. A jovem olhou novamente para os portões abertos e viu ao longe as luzes da casa, que em dias de festa eram todas acesas. Então, voltando-se para Miguel, disse: Tem razão. Não há nada que possa ser feito por agora. Vamos depressa. Preciso sair daqui, ou não poderei me conter. Em passos rápidos e firmes, o grupo se afastou e desapareceu rumo ao centro da cidade. Emily, com o coração descompassado, não mais ousou olhar para trás, temendo não poder controlar-se. Ela sentia como se sua mente estivesse presa àquela casa. Na mansão, a festa seguia com relativa tranquilidade. Alguns comentavam a reação inesperada do povo a vaiar o bispo, que estava indignado com aquela manifestação. No mais, a comemoração transcorria como desejado. No topo da escada, Isabel observava todos. Dom Felipe conversava com o bispo e outras autoridades vindas de Roma. A dona da casa sorria, satisfeita. Tinha tudo sob controle e pensava: que diferença do ano passado. Graças a Deus minha família está protegida outra vez. Ainda bem que consegui tirar do caminho o que poderia ameaçar-nos. Agora só falta Cíntia, mas com ela será muito mais fácil. Filomena, que animada recebia os convidados, viu a mãe e subiu ao seu encontro. Tudo é contento, mamãe? Sim, Filomena, tudo perfeito. Todos estão aqui e a organização da festa foi excelente. Meus parabéns. Ainda bem que tudo se encaminhou como deveria e todos puderam comparecer com o que houve hoje. Espero que esse mal seja estancado. Sim, acho que todos entenderam a mensagem. O que me surpreendeu foram as vaias. O que significam, mãe? Uns poucos simpatizantes, minha filha. Nada com que devemos nos preocupar. Afinal, todos têm o direito de se expressar, não é mesmo? Estamos em tempos de liberdade. Isabel sorriu cinicamente para a filha, que, captando o que a mãe desejava dizer, respondeu: Sim, tempos de liberdade. Bem, vou descendo que estão chegando convidados. Isabel apreciava a festa quando viu Fernando se afastar de um grupo em conversa animada e subiu as escadas. Ao passar por ela, perguntou: O que você tem, Fernando? Está calado o dia todo. Nem parece contente com o resultado de tudo o que foi planejado. Hoje é um dia memorável. Deveria estar feliz. Tudo caminha bem. Temos tudo novamente sob nosso controle. O que o preocupa? Não sei, tia. Não me sinto muito bem. Acho que estou até com febre. Talvez seja uma gripe. Isabel ajeitou o cabelo do sobrinho e disse: Acho que tem trabalhado muito, Fernando. Deve ser isso. Quando parte para as Américas? Breve. Quando? Tem alguma previsão? Não, ainda não. Não deveria apressar as coisas, já que esse é seu objetivo? Sim, mas acho que por hora sou mais útil no orfanato. Muitas crianças chegando e poucos para ajudar. Não se atormente tanto. Por que as crianças precisam de muita gente para cuidar delas?
Imponha rigorosa disciplina e faça com que os mais velhos ajudem os mais novos. Fernando pensou por instantes e disse: parece boa ideia. Todavia, além disso, precisamos de pessoas que deem a elas atenção e carinho, como faz Cíntia. Ela tem ajudado muito. É pena, Fernando, que não vá poder ajudá-lo por muito tempo. E por que não? Ricardo autorizou e a menina gosta tanto. Tem outros planos para ela. Outros planos? Sim, acho que Filomena já lhe contou. Não creio que ela tenha vocação. Apesar de nunca ter falado sobre isso, penso que não é o que quer. De mais a mais, Ricardo não concordaria. Ricardo fará aquilo que lhe dissermos para fazer. Não conhece seu primo? Tenho minhas formas de convencê-lo. Sei que será difícil, mas tenho planos para conseguir que concorde. E se Cíntia não quiser? E ela tem lá querer, Fernando? Essa menina precisa ficar sob a orientação rigorosa da igreja, pois pode ter tendências ao desequilíbrio, como a mãe. Fernando calou-se. Isabel fitou-o e perguntou: sabe de alguma coisa? Ela não demonstrou nada estranho enquanto esteve trabalhando com você no orfanato? Uma informação desse tipo me facilitaria muitas coisas. Claro que não, tia. É uma garota adorável, carinhosa e meiga. Todas as crianças a adoram e é muito responsável. Tem colaborado mais do que muito adulto faria. Vê, você acaba de me dar motivos para reforçar minha intenção. Pelo que me diz, ela será uma ótima religiosa, totalmente dedicada. Fernando olhou-a irritado e disse: não concordo com isso. É um abuso. Vocês querem fazer o que bem entendem com as pessoas? E os sentimentos dela? Só pensa em seus interesses? Não pensa no que as pessoas querem, no que é melhor para elas, em nada? Olha só quem fala. Quando os interesses são seus, você não age de outro modo, não é, Fernando? Era diferente, tia. Os interesses da família e da igreja estavam em jogo. Os seus também, visto que é parte da família e da igreja. Não seja hipócrita e nem tente atrapalhar meus planos. Essa menina vai para o convento mais rígido que eu achar, e não se fala mais no assunto. Fernando virou-se para sair quando notou que Cíntia estava próxima a eles. Pela expressão de espanto em seu rosto, percebeu que tinha ouvido a conversa. A menina não disse nada e correu para o seu quarto. Fernando encarou a tia, que comentou: melhor assim, vai fazer com que tudo aconteça mais depressa. Sem responder, Fernando correu atrás de Cíntia. Porém, ao chegar ao quarto, encontrou a porta trancada. Foi em vão que bateu e lhe pediu que abrisse. Apenas escutou seu choro abafado. Depois de insistir muito, sem saber o que fazer, saiu acabrunhado pelos fundos da mansão e foi para a paróquia, abandonando a festa. Abatido e desmotivado, dirigiu-se para seu quarto. Atordoado, sem saber com clareza o que sentia, acomodou-se na cama e tentou dormir. Lembrou-se em detalhes do comportamento de Cíntia em sua primeira visita ao orfanato. Sem dúvida, tinha atitudes estranhas, como a mãe, que, no entanto, só o haviam auxiliado. Que força seria aquela que a tomava e a fazia agir como se dominasse questões que para ela eram desconhecidas? Fernando meditava e meditava, sem poder identificar nada de errado no que Cíntia havia feito. E se aquele fenômeno fosse algo bom, algo que viesse para ajudar? Alguns santos não tinham visões, não faziam coisas estranhas também? Sem poder dormir, levantou-se e andou pela paróquia. Parou junto a uma imagem de Jesus e perguntou a si mesmo: e se esses fenômenos tivessem uma explicação razoável? E se não forem maus? Meu Deus, quanta injustiça já terá sido cometida! Por fim, ele se ajoelhou diante da imagem e pediu com sinceridade a proteção de Jesus. Estava amanhecendo e Fernando continuava de joelhos quando ouviu barulho. Era o pároco que regressava da mansão. Ergueu-se rápido, pois não queria que o vissem acordado
nem que soubessem que deixara a festa tão cedo. Trancou-se em seu quarto e de novo se ajeitou na cama. Ouviu quando o padre caminhou pelo corredor e por fim se fechou no quarto. O silêncio voltou ao templo, porém o coração do jovem padre estava perturbado. Ele não conseguia deixar de pensar em Cíntia, e agora lembranças de Emily lhe rondavam a mente. Capítulo 31. No retorno à casa de Miguel, Emily quis saber sobre a perseguição que Hermínia sofrera. Descrente de que fosse responsabilidade da igreja seu atual estado de penúria. Ele contou em pormenores tudo o que sabia sobre a dura vida da mulher, sua luta corajosa após a morte do marido para suprir as necessidades materiais da família, depois a dor da excomunhão e, em seguida, a perda dos clientes, não restando ninguém mais que quisesse comprar-lhe os produtos. A filha mais velha, indignada, deixara a família e desaparecera. Havia muito não dava notícias, e Hermínia temia que estivesse comprometendo a própria existência pela revolta que trazia dentro de si. Apesar disso, mantinha-se fiel aos princípios espíritas que abraçara, consciente de que não poderia mais ignorá-los. Miguel e outros companheiros a estavam socorrendo, em busca de alternativas para que ela pudesse continuar a viver com dignidade. Tentavam enviar os doces que produzia, de excelente qualidade, para outros países. Emily ouviu o relato com atenção e depois disse: "É impressionante o que fizeram a essa mulher. Nunca imaginei que as pessoas pudessem agir com tamanha crueldade. Aqueles que querem a qualquer preço impor sua vontade, que se deixam dominar pelo orgulho, acabam espalhando a dor e o sofrimento para quantos não se submetem aos seus propósitos. E contra essa conduta insana que lutamos, para que o amor triunfe sobre o egoísmo e a humildade vença o orgulho, somente assim seremos felizes." Emily continuou pensativa e, enfim, questionou: "Será que o que aconteceu comigo na noite em que fui presa poderia ser fruto de algo semelhante?" "Não duvido de nada, Emily. Você presenciou o que foram capazes de fazer hoje. Sim, creio que tudo é possível." "E como vou descobrir Miguel? Como poderia esclarecer toda essa história e libertar-me de vez daquilo que me acusam? Preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar apenas esperando." Então foi Miguel quem se calou e ficou pensativo. Depois, tocando suavemente o ombro dela, recomendou: "Tenha fé e paciência. Tudo tem seu tempo certo. Não adianta forçar as situações. Precisamos tentar compreender o movimento natural da vida. Muitas vezes, com atitudes ansiosas, atrapalhamos planos que estão sendo muito bem conduzidos pelos nossos orientadores espirituais, nossos protetores. Devemos confiar neles e prosseguir. Deus jamais nos desampara e, na hora certa, abre portas que pareciam definitivamente fechadas. Tenha fé, tudo será esclarecido no momento certo." "Contudo, há certas coisas, por mais que me esforce, não consigo compreender." Miguel, sentado no sofá ao lado de Emily, disse: "Muitas coisas estão além de nossa capacidade atual de compreensão. Por isso, precisamos desenvolver a confiança. Veja, não conseguimos entender ainda o que houve hoje. Muitos se perguntam por que a espiritualidade superior permitiu que algo assim acontecesse, porque permitiu que a nossa doutrina de luz fosse vilipendiada dessa maneira, com seus principais instrumentos de divulgação destruídos em praça pública, condenados diante de todos num ato de fé. Há alguns que creem que isso realmente enfraquecerá o espiritismo e intimidará os espíritas. O que podemos responder?" Emily e Jairo ouviam atentamente. Miguel continuou: "Devemos esperar com fé. Recebemos instruções para nada fazer no sentido de impedir o que a Igreja e as autoridades planejavam, que confiássemos na providência, pois tudo reverterá no bem de todos.
e por isso creio que a espiritualidade encontrará alguma forma de beneficiar o espiritismo, mesmo através desse acontecimento desagradável e negativo. O apóstolo Paulo já dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como, Miguel? Não consigo enxergar. Ainda não sabemos, mas precisamos acreditar. Eles sabem melhor do que nós e enxergam mais longe. Se confiarmos e nos mantivermos firmes e fiéis ao que nos orientam, e acima de tudo às leis que Jesus nos revelou, as coisas serão encaminhadas para o bem de todos, inclusive o nosso. Emily, que estivera de corpo ereto, atenta ao que Miguel dizia, encostou-se inquieta no sofá e suspirou, dizendo: Ah, Miguel, quanta paciência é preciso ter! Sem dúvida, paciência ativa, inteligente, é fundamental. Passaram mais algum tempo a conversar, até que todos se atiraram para o descanso necessário. Apesar de cansada, Emily não podia conciliar o sono, ainda sob o forte impacto das emoções daquele dia. Pensava que devia contribuir de algum modo. Lembrou-se de Fernando e de sua reação diante da fogueira. Pensou na filha e sentiu o peito apertado de saudade. Recordou Ricardo também, com o coração doído. Desejava ardentemente esclarecer toda a situação e recuperar sua família. Se Ricardo fora enganado, com certeza, quando conhecesse a verdade, a receberia de volta. Conjecturando o que fazer para elucidar a cilada de que havia sido vítima, passou quase toda a noite acordada, só adormecendo quando já amanhecia. Ainda sonolenta, ouvia um burburinho, que parecia espalhar-se pela casa toda. Levantou-se depressa. Ao descer, encontrou Miguel com vários amigos na sala de estar, em conversa animada. Sobre a mesa da sala repousavam diversos jornais, abertos nas manchetes relativas à ocorrência do dia anterior. Emily, que descera assustada, percebeu que estavam todos felizes. O que aconteceu? Pensei que houvesse algum problema, e vejo que, ao contrário, estão felizes. Leia isso. Emily sentou-se e Miguel lhe entregou um dos jornais, o mais importante da cidade. Depois ela pegou outro. A seguir, jornais alternativos, de sociedades científicas e filosóficas, que expunham em edição extra sua visão indignada dos fatos de 9 de outubro em Barcelona. Emily mal podia crer no que lia. Alguns jornais traziam um histórico do movimento espírita e alertavam quanto ao perigo da intolerância religiosa, lembrando recentes atos criminosos praticados pela Igreja. Outros apenas criticavam a atitude intolerante a despeito do que o Espiritismo postulava, reiterando que a liberdade de pensamento fora uma conquista da humanidade, que não podia agora correr risco de retroceder. Miguel, acho que não estou entendendo direito. Estão contra o que foi feito? É isso mesmo? Após terminar a leitura de todos os jornais, Miguel disse: Lembra-se do que conversamos ontem? Parece que os desdobramentos estão começando. A julgar pelo sentimento de indignação que percebo nessas páginas, não irão silenciar tão cedo. As barreiras haverão de cair, uma a uma. A verdade haverá de triunfar. Não disse que precisamos aprender a confiar, Emily? Não estamos sós. Essa é uma grande prova. Se o número de opositores aumenta, igualmente cresce o amparo que recebemos. Tudo o que vem pelas mãos do Criador é vitorioso. Inacreditável, Miguel. Estou impressionada. Pelo que percebo, o que está acontecendo é o contrário do que a Igreja pretendia. Como assim? Perguntou Jairo. Eles pretendiam intimidar e atrapalhar a expansão do espiritismo, mas com toda essa publicidade, o que fizeram foi dar-lhe maior divulgação. E que divulgação! Não deve haver uma única pessoa em toda a cidade que não esteja falando, discutindo e mesmo que discorde, ouvindo falar dos novos postulados. E creio que não será somente em Barcelona. A discussão deverá propagar-se pelo país. Bendita sabedoria Kardec em obedecer aos espíritos e seguir-lhes rigorosamente as orientações.
Os amigos permaneceram por algum tempo conversando e celebrando as repercussões inesperadas que a queima dos livros espíritas suscitara. Mais tarde, naquele mesmo dia, Emily e Jairo iniciaram os preparativos para regressar. Ao vê-los a organizar a partida, um dos colaboradores assíduos de Miguel perguntou a Jairo: "Precisa voltar tão depressa?" Consegui que Miguel me ajudasse a solucionar os problemas com o negócio do pescado. Ele preparou uma carta que levarei aos compradores e acredito que resolverá o impasse. Temo ausentar-me por muitos dias, pois ainda respondo ao processo em Bilbao e não quero atrair-lhes mais a atenção. Sim, são insistentes. Emily acompanhava a conversa em silêncio. Pretendiam partir na manhã seguinte. Na mansão, o dia também começou turbulento. Felipe, a filha e Ricardo tomavam um café da manhã quando Isabel desceu furiosa, jogando o jornal sobre a mesa. Já viu isso, Felipe? Quem esses jornalistas pensam que são? Ao invés de destacarem a festa, dedicam várias páginas ao ocorrido ontem pela manhã. É revoltante. Você tem de fazer alguma coisa. Precisa demitir esses jornalistas. Isabel, acho que você não está entendendo. Deixe-me explicar melhor. Todos os jornais se manifestaram contrários à queima dos livros espíritas. Não há um sequer que apoie, que traga qualquer comentário favorável. O que fazer? Demitir todos os jornalistas de Barcelona? Amanhã saberemos o que acontece no restante do país, o impacto em outras províncias. Não podemos interferir no país inteiro. É inaceitável. Precisamos fazer alguma coisa. Eles têm de se calar. É verdade, pai. Esses atrevidos precisam de uma lição. Felipe suspirou fundo e disse: Temo que seja tarde. Parece que cometemos um erro, nós e a igreja. Não é possível, Felipe. Os fatos falam por si, Isabel. Veja, leia. Temos de admitir que cometemos um erro estratégico. Precisamos agir com mais cautela. Parece que atacar frontalmente não foi uma boa ideia. Estou falando pelos resultados, unicamente. Isabel tomou o café calada. Ao terminar, perguntou ao marido: E vai ficar aí, sem fazer nada, aceitando o fracasso? Já avisei que preparem a carruagem. E mandei pedir audiência ao bispo. Certamente devemos conversar sobre o ocorrido, para que não traga maiores consequências. Está vendo no que deu não termos tomado medidas mais enérgicas antes? Perde-se o controle da situação. Precisamos ser mais firmes, Felipe. Sinto que nossa família tem sido por demais condescendente com determinadas situações perigosas. Ela falava olhando para Ricardo, que até aquele momento escutava calado. Frente à ausência da resposta do filho, prosseguiu: Precisamos apoiar a igreja de forma cada vez mais ostensiva e fazer valer as tradições de nossa família, a fim de torná-la totalmente invulnerável a ameaças como essas. Do que está falando, Isabel? Ricardo trouxe uma mulher mentalmente perturbada para dentro de nossa família, pondo em risco nossos princípios, nossa imagem, nossa influência. Pare, mãe! Explodiu Ricardo, pronto a se levantar. Isabel deteve-o, segurando-lhe fortemente o braço. Sente-se e me escute. Você trouxe uma mulher desequilibrada e envolvida com o diabo para dentro dessa casa. Não é verdade. Não? Onde está sua doce Emily? Por favor, mãe. Ela é uma mulher atormentada e você sabe disso, pois quase morreu por suas mãos. E isso tudo é castigo, Ricardo. Castigo de Deus. Por que castigo? O que foi que fiz de tão ruim para merecer que Deus me castigue assim, tirando-me a mulher que... Diga, continue blasfemando. Não é verdade, mãe. Deus está castigando você por ter desistido de ser padre, Ricardo. Essa era sua obrigação e você desistiu. Agora Deus o está punindo pela desobediência. Isso é ridículo. Eu não tinha vocação alguma para servir a igreja. E não concordar com esse absurdo foi a melhor coisa que fiz. Não me sinto... Cale-se, Ricardo. Veja como está sua vida.
Um casamento fracassado, uma mulher assassina e desaparecida e uma filha... O que tem minha filha? Também está ficando mentalmente perturbada. Ela é igual à mãe. Não é verdade, Dona Isabel. Não é verdade. Cíntia é um doce de menina. Doçura igual a que tinha Emily? Muito doce, tentando envenenar você e a própria filha. Presta atenção, Ricardo. Cíntia segue os passos da mãe. Está ficando cada vez mais esquisita e logo sua mente estará descontrolada, exatamente como a da mãe. E a responsabilidade será sua, toda sua. Pelo amor de Deus, mãe, isso não é verdade. Claro que é. Filomena tem acompanhado a menina e sabe que digo a verdade. Cada vez mais esquisita, mais estranha. Ela sente falta da mãe, é só isso. É muito mais do que isso, Ricardo. Só vejo um jeito de proteger sua filha. Qual é? Entregá-la a Deus, colocá-la a serviço da igreja. Não, jamais. Ricardo levantou-se agastado. Entretanto, dessa vez, foi Dom Felipe quem o segurou, dizendo: Sente-se, Ricardo. Deixe sua mãe terminar. Já chega de atos voluntariosos, que só nos trazem problemas. Ricardo, conquanto profundamente irritado, obedeceu. Isabel argumentou: Não vejo outra saída, Ricardo. Ela precisa de proteção. Eu a protegerei, sempre. Você não entende. É preciso protegê-la de si mesma. Ela terá uma vida de serviços a Deus e à comunidade. Não lhe falta vocação. Pergunte a ela. Gosta de ir ao orfanato, de ajudar as crianças. Sente-se bem naquele ambiente. Se a desviar do caminho, você será duplamente responsável e culpado. Escolheu mal uma vez. Agora faça a coisa certa. Deixe que a menina seja orientada e protegida. Entre as paredes de um convento, longe da família, dos amigos, da vida, perto de Deus. Prefiro-a perto de mim. Não poderá protegê-la da mesma forma que não pôde proteger Emily. Elas são iguais, Ricardo. Sua esposa tem sério desequilíbrio e a menina segue o mesmo caminho. Não percebe? Você estará contribuindo para que ela adoeça. Não quis ouvir no caso de Emily e sabe o que aconteceu. Presta atenção ao que está fazendo com sua filha. Ou toma uma atitude ou perderá o controle, e então, a exemplo do que houve com Emily, será muito pior. Sem retrucar, Ricardo se levantou abruptamente e saiu da sala. Isabel dirigiu seu marido. Ricardo não quer escutar, não quer colaborar. Será pior para ele e para nós. Quando as coisas fugirem ao controle, não poderemos reclamar. Fale com ele, Felipe. Você tem toda a autoridade. Tome uma atitude. Ele precisa obedecer-nos, fazer o que é melhor para todos. Você me deixou muito preocupado. Se Cíntia tem tendências a se comportar como a mãe, teremos realmente de fazer algo. Vou pensar numa solução. Não quero que a mesma situação se repita nessa casa. Nem eu. E precisamos agir rápido. A menina está crescendo. Esse é o momento. Se a enviarmos imediatamente, a aceitação será mais fácil para todos, inclusive para ela. A sociedade passa por fortes pressões. Precisamos preservar os nossos valores. Levantando-se, Dom Felipe disse em tom grave: Não me esperem para o almoço. Devo demorar. Continua no capítulo 32. Até lá!